Olá a todos! Antes de mergulharmos nesta incrível história de justiça e vingança, não te esqueças de deixar um gosto neste vídeo e subscrever o canal para não perderes nenhuma das nossas histórias. E deixa-me um comentário no final, dizendo-me a tua opinião. O martírio que mudou tudo. O golpe do martelo foi como um murro físico, mas Valéria Santos não se perturbou. No teatro estéril e impiedoso do Tribunal de Família de Lisboa, ela era a atriz principal de uma tragédia, e a sua única fala era o silêncio. O seu ex-marido, o carismático tubarão das finanças, Júlio Castro, sorria complacentemente enquanto a juíza lia o veredito, despojando-a de tudo. Os sussurros na galeria pintavam-na como uma tola, uma mulher tão quebrada que nem conseguia falar por si mesma, mas o que eles viam como fraqueza era uma estratégia calculada e devastadora. Não sabiam que o seu silêncio era um escudo que protegia um segredo tão monumental que estava prestes a destroçar o mundo de todos os que a tinham prejudicado. Porque 5 dias depois, um simples comunicado de imprensa converteria esses sussurros em suspiros de espanto. A ex-esposa silenciosa e derrotada estava prestes a ser apresentada ao mundo com um nome diferente. A única herdeira da multimilionária fortuna dos Montenegro. Esta é a história de como o momento mais silencioso de uma mulher se tornou a sua vitória mais ruidosa. O tribunal era uma sinfonia de crueldades silenciosas. O chiar do sapato de couro de um advogado, o sussurro dos papéis que detalhavam o desmembramento de uma vida, o quase inaudível suspiro da juíza. Para Valéria, no entanto, o som mais alto era o confiante e rítmico tamborilar da caneta de Júlio Castro contra o seu bloco de notas impecável. Tac, tac, tac. Um metrônomo que descontava os últimos segundos da sua antiga vida. Júlio sentou-se em frente a ela, um retrato da vitória sem esforço. O seu fato, uma criação de designer, provavelmente custava mais do que a pensão que ele lutava tão veementemente por não pagar. Ao seu lado, o seu advogado, Marcos Sol, um homem com o sorriso de um predador, baralhava os seus documentos com o ar presunçoso de um mestre de xadrez que tem o seu oponente em xeque-mate. Senhora Santos, disse a juíza Azevedo, com um tom de cansaço impaciente que se tinha acumulado durante toda a manhã. O tribunal fez-lhe uma pergunta direta. O advogado do senhor Castro apresentou provas que sugerem que a senhora geriu indevidamente os ativos conjugais, o que levou ao fracasso da sua galeria de arte. Tem alguma resposta a estas acusações? Valéria levantou o olhar. Os seus olhos, da cor de um mar tempestuoso, encontraram os da juíza por um momento fugaz. Não viu malícia, mas frustração. Era uma mulher que só queria limpar a sua agenda para passar para a próxima família partida. O olhar de Valéria desviou-se para Júlio. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente com um brilho de antecipação nos olhos. Queria que ela lutasse, queria que chorasse, que gritasse, que negasse tudo com a paixão frenética e caótica que sempre desprezou nela. Queria um espetáculo, ela não lhe deu nada, não lhe... O seu próprio advogado, um defensor oficioso amável, mas sobrecarregado, chamado Paulo Ramos, deu-lhe um suave toque por baixo da mesa. Valéria, por favor, sussurrou com voz de súplica. Diz algo, o que for. Fala-lhes das contas de que ele te bloqueou o acesso. Diz-lhe como ele desviou os fundos. As mãos de Valéria permaneceram perfeitamente quietas no seu colo. Ela tinha contado a Paulo a história completa, mas com uma instrução crucial. Ele devia apresentar os factos clinicamente, mas ela não testemunharia. Não seria interrogada,
não se envolveria. Paulo pensou que era uma estratégia nascida do trauma, uma retirada psicológica. Ele não podia estar mais errado. Era a jogada mais agressiva e calculada da sua vida. Marcos Sol pôs-se de pé, a sua voz a retumbar com teatralidade praticada. Meritíssima, o silêncio da ré diz muito. É o silêncio da culpa. Durante 2 anos, o meu cliente, o Sr. Castro, investiu o seu dinheiro no que acreditava ser o sonho da sua esposa, um sonho que se tornou um pesadelo financeiro devido ao seu, chamemos-lhe, temperamento artístico no que diz respeito às finanças. Ele não pede uma retribuição, simplesmente pede uma ruptura limpa e que o tribunal reconheça que não deve ser penalizado, pagando ainda uma pensão à mesma pessoa responsável por uma perda financeira tão significativa. Era uma magistral deturpação da verdade. A galeria tinha sido ideia de Júlio, um projeto de vaidade para a sua esposa artista que ele podia exibir aos seus amigos. Ele a tinha subfinanciado desde o início e depois, quando conheceu a sua nova namorada mais jovem e maleável, Patrícia, desviou sistematicamente dinheiro das contas comerciais da galeria para as suas próprias propriedades privadas, afogando-a em liquidez e criando o mesmo fracasso que agora imputava a Valéria. Ele não só lhe tinha partido o coração, como tinha tentado partir o seu espírito, reescrever a história para que ela não fosse apenas a esposa abandonada, mas a incompetente. Senhora Santos, repetiu a juíza, o seu tom endurecido, esta é a sua última oportunidade para se dirigir ao tribunal relativamente ao pedido de pensão de alimentos e a divisão dos ativos restantes. O seu silêncio será tomado como aquiescência. Valéria sentiu o peso de cada olhar na sala, os olhares de pena de estranhos, a careta triunfante de Júlio, o olhar preocupado de Paulo. Este era o momento da sua humilhação pública. Ela tinha entrado neste casamento com uma promissora carreira como curadora de arte e uma pequena, mas significativa, herança da sua avó. Saía sem nada mais do que uma mala de roupa e uma montanha de dívidas que Júlio tinha engenhosamente feito recair sobre o seu nome. O tribunal estava prestes a formalizá-lo. Ela respirou lenta e deliberadamente. Olhou diretamente para Júlio, sustentando o seu olhar. Um vislumbre de confusão cruzou o rosto dele. Ele esperava lágrimas, um tremor no lábio. Só viu uma serenidade inquietante. Fez um pequeno, quase imperceptível aceno de cabeça ao seu advogado. Paulo Ramos desabou na sua cadeira, derrotado. A minha cliente não tem qualquer declaração, meritíssima. O martelo caiu. À luz das provas apresentadas e da recusa da ré em contestar as alegações, declarou a juíza Azevedo. O tribunal decide a favor do requerente, o Sr. Castro. O pedido de pensão de alimentos conjugal é negado. Todas as dívidas comerciais pendentes associadas à Galeria Santos são atribuídas à Senhora Santos. O apartamento conjugal e o seu conteúdo são concedidos ao Sr. Castro. Este casamento fica dissolvido. O som ressoou finalizando a sua anulação. Júlio Castro sutilmente bombeou o punho debaixo da mesa. Marcos Sol deu-lhe um tapinha no ombro. Valéria levantou-se, os seus movimentos medidos e tranquilos. Enquanto se virava para sair do tribunal, pôde ouvir Patrícia, que tinha estado sentada na fila de trás, sussurrar excitada a uma amiga. Ele está livre! Finalmente acabou. Podemos ir para a Serra da Estrela na próxima semana. Valéria não olhou para trás. Caminhou pelas filas de bancos, com as costas direitas e a cabeça erguida. Sentiu a picada do julgamento deles como milhares de pequenas agulhas. Mas por baixo, uma certeza fria e dura começava a formar-se.
Eles acreditavam que tinham testemunhado um fim. Eles não faziam ideia de que acabavam de testemunhar um começo. Ela saiu para a enevoada tarde lisboeta, uma mulher sem nada em seu nome, e pela primeira vez em anos sentiu-se total, completa e perigosamente livre. Um encontro que mudou tudo. 2 anos antes, Valéria tinha deixado Júlio. Não foi um dramático assunto de partir pratos. Foi uma tranquila partida numa terça-feira de manhã, enquanto ele estava numa reunião do conselho. Ela tinha feito as malas numa única mala, deixando para trás o vasto apartamento no bairro de Salamanca, que se tinha tornado uma jaula dourada. As suas paredes brancas minimalistas, uma lembrança constante da cor que tinha sido apagada da sua própria vida. Os primeiros meses foram um borrão de trabalhos temporários e café barato. Ela trabalhou como empregada de mesa, passeadora de cães e verificadora de dados freelancer para uma revista acadêmica. A humilhação era uma companheira constante, mas era mais nítida e mais honesta do que a condescendência velada que tinha suportado no seu casamento. Júlio amara a ideia dela, a brilhante e culta historiadora de arte que ficava bem no seu braço em eventos de caridade. Ele tinha desmantelado sistematicamente a realidade dela, criticando a sua investigação, troçando dos seus projetos pessoais e convencendo-a lentamente de que as suas ambições eram fantasias infantis. Foi durante este período, enquanto trabalhava numa pequena cafetaria no bairro Alto, chamada O Recanto do Café, que ela conheceu Afonso. Ele não era Afonso, então. Era apenas o Sr. Souza, um idoso que vinha todas as tardes precisamente às 13h30. Era alto e curvado, com uma massa de cabelo branco indomável e uns olhos de um azul surpreendentemente brilhante. Vestia calças de bombazine, gastas e casacos de tweed que cheiravam fracamente a livros antigos e chá Earl Grey. Ele pedia sempre o mesmo: café solo, um pacote de açúcar e um assento junto à janela, onde lia grossos livros encadernados em pele e observava a rua movimentada. A maioria do pessoal ignorava-o, vendo-o como apenas mais uma peça do mobiliário da cafetaria. Mas Valéria, com o seu olhar de curadora para os detalhes, notou coisas. A qualidade dos seus sapatos de couro gastos, a tranquila autoridade com que se portava, mesmo quando estava perdido nos seus pensamentos, a forma como tratava todos, desde o ajudante de mesa até o gerente, com o mesmo nível de respeito. A amizade deles começou com um livro. Ele estava a ler uma primeira edição de A Odisseia de Homero, em grego original. Uma viagem difícil para casa, disse Valéria em voz baixa enquanto lhe reabastecia o café. Ele levantou o olhar. Os seus olhos brilhantes focaram-se nela pela primeira vez. Um sorriso lento espalhou-se pelo seu rosto, enrugando os cantos dos seus olhos. Com efeito, respondeu, a sua voz um murmúrio baixo e agradável. Mas os monstros são muitas vezes menos temíveis do que as memórias de que se foge. E, a partir desse dia, eles falaram. As suas conversas nunca foram sobre o mundano. Falavam do uso do lápis lazuli nas pinturas da Renascença, da autoria das últimas obras de Shakespeare, do gênio silencioso de Emily Dickinson, da queda de Constantinopla. No Sr. Souza, Valéria encontrou um par intelectual, uma mente tão curiosa e faminta quanto a dela. Ele nunca perguntou sobre o seu passado, sobre por que é que uma mulher que podia debater os méritos do chiaroscuro de Caravaggio estava a limpar mesas pegajosas para ganhar a vida. Simplesmente a aceitou tal como ela era naquele momento. Ele a ouviu. Quando ela falava de arte, a paixão que ela pensava que Júlio tinha extinto voltava a acender-se.
Ela descreveu a sensação de estar em frente a um Rothko, o puxão sublime e aterrorizador das suas cores. Falou da história secreta dos objetos, das histórias incrustadas numa cadeira esculpida à mão ou num pedaço de vidro romano. Tu não vês apenas as coisas, Valéria, ele lhe disse uma tarde com o olhar pensativo. Tu entendes a alma delas. Foi uma validação profunda, uma única frase que começou a curar rachaduras dentro dela que ela pensava serem permanentes. Ele também partilhou partes de si mesmo, mas sempre de forma oblíqua e alegórica. Ele falou de construir um império de negócios, como se fosse um grande e complexo tapeçaria cheio de fios brilhantes e nós escuros e feios. Lamentou a solidão da vista do topo de uma montanha, a forma como o ar rareava e o mundo lá embaixo se tornava abstrato e distante. Falou de uma família perdida para a ambição e o tempo, de arrependimentos que se tinham instalado profundamente nos seus ossos. Um dia, enquanto uma fria chuva de outono atingia a janela da cafetaria, ele parecia particularmente melancólico. Diz-me, Valéria, disse, mexendo o seu café, se te fosse dado um grande poder e uma imensa capacidade de moldar o mundo, o que farias com eles? Valéria pensou por um momento, limpando uma gota de água da mesa. Não creio que tentaria moldar o mundo, respondeu honestamente. É demasiado grande, demasiado teimoso. Acho que tentaria proteger as coisas pequenas e belas que o mundo tenta esmagar. O talento de um jovem artista, uma peça esquecida da história, um lugar tranquilo para as pessoas pensarem. Suponho que construiria um santuário, não um império. O Sr. Sousa olhou para ela durante muito tempo, com os seus olhos azuis a perscrutar o seu rosto. Depois assentiu lentamente. Um santuário, repetiu suavemente. Sim, eu acho que farias. Não muito depois, o Sr. Sousa deixou de ir à cafetaria. A calma das 3:30 da tarde parecia vazia, a cadeira junto à janela, dolorosamente desocupada. Valéria perguntou nos hospitais e centros comunitários próximos, mas ninguém tinha ouvido falar de um Sr. Sousa. Ele tinha desaparecido tão silenciosamente quanto tinha aparecido, deixando-a com um renovado sentido do seu próprio valor e uma profunda e desconcertante sensação de perda. Ela não fazia ideia de que a sua tranquila amizade intelectual numa cafetaria sórdida era a relação mais importante da sua vida. Ela não sabia que o Sr. Sousa, o idoso solitário de olhos amáveis, era Afonso Montenegro, o lendário e recluso titã da indústria, um homem tão reservado que existiam menos de uma dúzia de fotografias suas conhecidas. E certamente não sabia que nos seus últimos meses, a lutar contra uma doença silenciosa, ele tinha encontrado nela a única coisa que os seus milhares de milhões nunca poderiam comprar, uma conexão humana genuína, sem mácula pela ganância ou pela expectativa. Ele a tinha estado a testar, a observar, e ela tinha passado num teste que nem sequer sabia que estava a fazer. O segredo desvendado. Os 5 dias que se seguiram ao divórcio foram uma descida a um limbo cinzento e sem características. Valéria mudou-se para um pequeno apartamento sem elevador, numa parte não tão elegante do bairro da Mouraria, o tipo de lugar onde o assobio do radiador era o único companheiro constante. O divórcio era um peso tangível, uma declaração legal da sua inutilidade. Júlio tinha se assegurado disso. Ele lhe tinha enviado uma mensagem de texto no dia seguinte ao veredito. Espero que desfrutes da tua nova vida. Não voltes a rastejar quando não conseguires pagar as tuas contas. Ela o apagou sem responder. Ela passou os seus dias a enviar currículos para qualquer posição relacionada com arte ou história, por mais humilde que fosse. As respostas eram escassas
e desanimadoras. O fracasso da sua galeria, agora um assunto de domínio público graças aos procedimentos de divórcio, era uma mancha negra no seu nome. No mundo da arte, onde a reputação era tudo, ela era radioativa. No quinto dia, uma fresca manhã de sexta-feira, chegou uma carta. Não foi enfiada na sua caixa de correio com o lixo e as faturas habituais. Foi entregue por um estafeta, um homem de aspecto severo, num uniforme impecável que exigiu a sua assinatura. O envelope era grosso, feito de papel de cor creme. O endereço do remetente estava em relevo, com uma tipografia elegante e austera. Martins Tavares, Elda, Torre dos Céus, Avenida da Liberdade, Lisboa. O coração de Valéria parou. Martins Tavares. Ela conhecia o nome, toda a gente conhecia o nome. Não eram apenas advogados. Eram construtores de reis e dinastias. A firma que geria os patrimônios das famílias mais ricas e poderosas do mundo. Ela assumiu imediatamente que era um erro. Ou pior, que Júlio, em algum ato final de crueldade, tinha enviado a sua própria equipa legal de alto poder para se vingar por algum desrespeito imaginado ou uma dívida pendente que ele tinha fabricado. Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope. A carta lá dentro era breve e formal. Estimada Sra. Santos, esta carta é para solicitar a sua presença nos nossos escritórios na segunda-feira, 22 de setembro, às 10h. A reunião diz respeito a um assunto de suma importância, relacionado com o patrimônio de um cliente recentemente falecido. A sua comparência pontual é essencial. Por favor, procure pela doutora Helena Martins a chegada, atenciosamente. Helena Martins, sócia principal. Ela atormentou o cérebro a tentar pensar em algum parente ou conhecido distante que pudesse ser representado por uma firma assim. Não havia ninguém. Os Santos eram uma modesta família de acadêmicos. A sua mãe tinha morrido. O seu pai estava distanciado. Tinha de ser um erro. Ela passou o fim de semana num estado de ansiosa confusão. Pesquisou Helena Martins no Google e encontrou uma foto de uma mulher formidável de uns 60 anos, com cabelo prateado cortado num bob severo e uma expressão que sugeria que ela não tolerava tolos de bom grado. Ela era lendária no mundo do direito sucessório, conhecida pela sua discrição e vontade de ferro. Na segunda-feira de manhã, Valéria parou em frente à Torre dos Céus, um reluzente arranha-céus preto que parecia perfurar as nuvens. Era um monumento ao poder e à riqueza, a um mundo de distância do seu apartamento degradado. Vestida com o único blazer decente que possuía, sentiu-se como uma impostora. O átrio era uma caverna de mármore e aço polido, povoada por pessoas que se moviam com uma confiança dispendiosa. A respirar fundo, ela aproximou-se do balcão de recepção. «Estou aqui para ver a doutora Helena Martins», disse, a sua voz apenas um sussurro. «O meu nome é Valéria Santos». A recepcionista, uma loira de aspecto frio, que se parecia mais com uma modelo do que com uma funcionária de escritório, verificou o seu ecrã. As suas sobrancelhas perfeitamente depiladas levantaram-se uma fração de polegada. «Claro, Sra. Santos, a doutora Martins está à sua espera. 801 andar». A viagem de elevador foi uma ascensão silenciosa. Quando as portas se abriram, ela entrou numa área de recepção que se parecia mais com um museu de arte moderna. Um enorme quadro de Vieira da Silva, em vez de Picasso, pendia de uma parede. Um momento depois, uma porta abriu-se e a própria Helena Martins apareceu. Ela era ainda mais imponente em pessoa. Usava um tailleur cinzento perfeitamente ajustado,
e os seus olhos perspicazes e inteligentes pareciam avaliar Valéria num único olhar. Senhora Santos, obrigada por ter vindo, disse a sua voz nítida e desprovida de calor. Não se ofereceu para lhe apertar a mão. Por favor, entre. Valéria seguiu-a para um escritório de canto, com janelas do chão ao teto, que ofereciam uma vista deslumbrante do Jardim da Estrela. Toda a cidade se estendia por baixo deles. Na grande secretária de mogno havia apenas um único documento grosso encadernado em pele. Por favor, sente-se, disse a doutora Martins, a apontar para uma das duas cadeiras em frente à sua secretária. Gostaria de um pouco de água ou café? Água seria bom, obrigada, conseguiu dizer Valéria, a garganta seca. Enquanto uma assistente trazia silenciosamente um copo de água, a doutora Martins sentou-se e colocou as suas mãos sobre o documento. Ela fixou o seu olhar em Valéria com a sua expressão ilegível. Senhora Santos, começou indo direto ao assunto, eu era a advogada pessoal de um homem chamado Afonso Montenegro. Não sei se está familiarizada com o nome. Valéria abanou a cabeça. Não me parece. O nome lhe soava vagamente, talvez de alguma revista de negócios que Júlio costumava deixar por ali, mas não significava nada para ela pessoalmente. O senhor Montenegro era um homem intensamente reservado, continuou a doutora Martins. Faleceu há 2 semanas após uma longa doença. Não tinha parentes vivos. Durante os últimos 40 anos, eu fui a única testamenteira do seu patrimônio e do seu testamento. Ela fez uma pausa, deixando o peso das suas palavras assentar na sala silenciosa. Valéria sentiu uma crescente sensação de deslocação surrealista. O que é que isto poderia ter a ver com ela? O testamento do senhor Montenegro era pouco convencional, continuou a doutora Martins, com o seu tom clínico. Ele passou o último ano da sua vida finalizando os seus termos. É meu dever informá-la do seu conteúdo. Ela abriu a pasta de pele. O documento é extenso, detalhando a disposição de vários ativos, trusts e fundações filantrópicas, mas a cláusula principal é bastante simples. Helena Martins levantou o olhar da página e pela primeira vez um vislumbre de algo, curiosidade, espanto, cruzou as suas feições estoicas. Diz, a Valéria Santos, uma mulher de bondade e integridade, que viu um homem e não uma fortuna, por este meio lego todo o meu patrimônio restante, sem condição ou qualificação. Ela foi um santuário nos meus últimos dias, e é meu desejo que ela agora tenha os meios para construir o seu próprio. A sala inclinou-se. Valéria agarrou-se aos braços da sua cadeira para se estabilizar. A sua mente era um turbilhão de confusão. Valéria Santos. Todo o patrimônio. Santuário. Não fazia sentido. Deve haver um erro, ela gaguejou. Eu não conheço ninguém chamado Afonso Montenegro. A doutora Martins meteu a mão numa gaveta e tirou uma simples fotografia emoldurada. Deslizou-a pela secretária. Valéria olhou para baixo e todo o ar saiu dos seus pulmões. Era ele. Mais jovem, sim, com cabelo escuro e um sorriso confiante. De pé, no convés de um veleiro. Mas os olhos eram inconfundíveis. Os olhos azuis brilhantes, inteligentes e penetrantes. Era o senhor Souza. O silêncio no escritório era absoluto, apenas quebrado pelo frenético bater do próprio coração de Valéria. Olhou fixamente para a fotografia, a sua mente a lutar para ligar as duas identidades. O amável e inofensivo senhor Souza da cafetaria e o misterioso e poderoso Afonso Montenegro, cujo nome estava agora irrevogavelmente ligado ao dela. O senhor Souza,
sussurrou o nome, sentindo-se alheio e inadequado na sua língua. Um pseudônimo que adotou nos seus últimos anos, confirmou Helena Martins, a sua voz a suavizar-se quase imperceptivelmente. Ele cansou-se dos bajuladores e dos caçadores de fortunas. Queria passar os seus últimos meses a experimentar o mundo sem o filtro distorcedor da sua riqueza. Encontrou a sua cafetaria, encontrou-a a si. Valéria teve um ataque de tonturas. Cada conversa, cada debate sobre arte e filosofia se repetiu na sua mente, agora lançada sob uma nova luz ofuscante. A conversa dele sobre impérios e montanhas solitárias. A pergunta dele sobre o que ela faria com um grande poder. Não tinha sido conversa ociosa, tinha sido uma entrevista, um teste final e profundo. Todo o seu patrimônio? Perguntou, as palavras a soarem absurdas. O que é que isso significa? A doutora Martins respirou fundo, como se estivesse a preparar-se para lançar um navio. Significa, senhora Santos, que a partir da certificação legal da sua morte na semana passada, a senhora é uma das pessoas mais ricas do mundo. O patrimônio dos Montenegro é uma carteira diversificada de ativos avaliada, após todos os impostos e obrigações, em aproximadamente 9,7 mil milhões de euros. O número era tão vasto, tão astronômico, que não se registou como uma soma real de dinheiro. Era um conceito, uma abstração. Milhares de milhões. Inclui, continuou a doutora Martins virando uma página do testamento, uma participação maioritária na Montenegro Global, uma firma global de logística e tecnologia, uma carteira de imóveis que inclui este edifício, uma herdade de 4.000 hectares no norte de Portugal, uma vila no Lago Como, uma casa em Londres e uma ilha privada nas Caraíbas, uma coleção de arte privada considerada uma das melhores do mundo, com obras de Goya, Velázquez e um Vermeer, até agora desconhecido, e um fundo de capital líquido de mais de 2.000 milhões de euros. Valéria sentiu-se a sufocar. Abanou a cabeça, a tentar clareá-la. Mas por quê? Porque nós só falávamos, bebíamos café. Parece que essas conversas foram mais significativas para o senhor Montenegro do que a senhora pode imaginar, disse a doutora Martins. Em seguida, tirou um envelope selado mais pequeno do dossiê. Ele também lhe deixou isto, uma carta pessoal. Deu instruções para que a leia antes de qualquer documento ser assinado. Com as mãos a tremer, Valéria pegou no envelope. Era o mesmo papel grosso de cor creme. O seu nome estava escrito na frente com uma letra forte, elegante e ligeiramente trêmula. Ela quebrou o selo. Minha caríssima Valéria, se estás a ler isto, a minha jornada finalmente terminou. Peço desculpa pelo engano do meu nome, mas espero que entendas. Na minha vida, construí um império de coisas, de aço, código e betão. Mas no meu último ano, encontrei-me empobrecido nos aspectos que realmente importam. Eu estava rodeado de pessoas que queriam algo de mim, que só viam um cofre para ser aberto. Então, eu te encontrei. Tu, que estavas no meio da tua própria tempestade silenciosa, me ofereceste o simples e inestimável presente do teu tempo e dos teus pensamentos. Nunca pediste nada, nem sequer sabias que havia algo para pedir. Tu me falaste de beleza, de história, da alma das coisas. Na tua presença eu não era Afonso Montenegro, o magnata. Eu era apenas Sousa, um homem que ouvia uma mulher brilhante. Tu me disseste que construirias um santuário. Eu acredito em ti. Esta fortuna tem sido uma jaula dourada para mim por demasiado tempo. Nas tuas mãos espero que se torne uma chave, uma ferramenta para proteger as coisas belas de que tu falaste, para fomentar o talento que o mundo ignora e para construir uma vida da tua própria escolha
livre das sombras do teu passado. Não deixes que o peso dela te esmague. Deixa que seja o vento nas tuas velas. Obrigado, minha querida amiga, pelo café e pela gentileza. Teu Afonso. As lágrimas escorriam pelo rosto de Valéria, quentes e silenciosas. Não eram lágrimas de alegria pelo dinheiro, mas lágrimas de dor pelo amigo, que ela agora percebia ter perdido, e de uma gratidão esmagadora pela sua espantosa e incompreensível fé nela. Ele a tinha visto quando ela se sentia invisível. Ele a tinha valorizado quando o mundo e o seu próprio marido a tinham declarado sem valor. Ela finalmente compreendeu o seu silêncio no tribunal. Foi um ato subconsciente de preservação, um instinto que ela não tinha entendido completamente naquele momento. Se ela tivesse lutado contra Júlio, se tivesse discutido pelos restos que ele estava a deixar-lhe, a sua situação financeira teria sido alvo de um intenso escrutínio legal. Se a notícia de uma possível herança se tivesse filtrado, Júlio e os seus advogados teriam descido como abutres a tentar atrasar o divórcio para reclamar o seu futuro. O seu silêncio tinha sido uma amputação limpa. Ela lhe tinha deixado ganhar a batalha, cortando os seus laços legais e financeiros por completo, apenas alguns dias antes de a guerra ser ganha por uma força que ele não poderia ter imaginado. Olhou para Helena Martins, os seus olhos claros agora, apesar das lágrimas. Uma nova determinação estava a endurecer dentro dela. A mulher tímida e quebrada que tinha entrado no tribunal tinha desaparecido. "O que é que eu tenho de fazer?" perguntou, a sua voz firme e clara. Um sorriso lento e genuíno finalmente quebrou a fachada profissional de Helena Martins. "Primeiro", disse, empurrando uma caneta sobre a secretária. "Assina aqui, senhora Santos, e depois vamos trabalhar." A vingança é silenciosa. O anúncio não foi uma manchete. Foi um terremoto. Martins em Tavares, Elda, uma firma conhecida pelo seu silêncio monástico, emitiu um lacônico comunicado de imprensa de 2 parágrafos. Foi uma aula de bombas discretas. Anunciava o falecimento do seu cliente, o recluso Afonso Montenegro, e a execução do seu testamento final, que nomeava uma tal Senhora Valéria Santos como a sua única herdeira incondicional. O mundo financeiro ficou frenético. Quem era Valéria Santos? O nome era desconhecido. Os jornalistas apressaram-se a vasculhar os registros públicos. Em questão de horas, encontraram um recente pedido de divórcio no Tribunal de Família de Lisboa. Santos contra Castro. Os detalhes eram salazes, até agora totalmente insignificantes. Uma proprietária de galeria de arte falhada. Uma humilhante derrota legal. Uma mulher despojada dos seus ativos e a quem foi negada a pensão de alimentos há pouco mais de uma semana. A herdeira silenciosa. Como uma divorciada em dificuldades, herdou os milhares de milhões de Montenegro. The Wall Street Journal, a sucessora surpresa de Montenegro. Vanity Fair, a vingança. Definitiva, Júlio Castro. Divorciou-se da sua esposa dias antes de ela se tornar multimilionária. Júlio Castro estava num jantar de celebração com Patrícia no restaurante Eleven, em vez de Diver Shizuo, quando o seu telemóvel começou a vibrar sobre a mesa. Ele ignorou as primeiras chamadas, irritado com a interrupção. Mas depois o seu telemóvel, o telemóvel de Patrícia e os telemóveis das mesas circundantes começaram a acender-se. Um baixo murmúrio espalhou-se pelo restaurante. "Júlio!" disse a voz de Marcos Sol em pânico quando ele finalmente atendeu. "Estou a jantar, Marcos. O que é que se passa?" retorquiu Júlio. "É a Valéria. Tens que ligar a televisão ou olhar para o teu telemóvel, agora mesmo." Júlio abriu uma aplicação de notícias. A primeira coisa que viu foi uma foto de Valéria.
uma foto espontânea dela a sair do tribunal. A sua expressão serena e ilegível. Junto a ela havia uma foto antiga de arquivo de um homem que reconheceu vagamente como o mítico Afonso Montenegro. O título pairou diante dos seus olhos. Ele deixou cair o telemóvel, caiu sobre o seu prato, espalhando microgreens e espuma de trufa. O que é que se passa, querido? Perguntou Patrícia aborrecida. Tu ficaste pálido? Júlio não conseguia falar. Os números, os títulos, a pura impossibilidade de tudo embateram nele. 9,7 mil milhões de euros. Ele pensou no tribunal. O seu silêncio, a sua irritante e plácida calma. Não tinha sido uma derrota. Tinha sido o controlo. Ela o tinha sabido. Tinha que ter sabido. Tinha se sentado ali e o tinha deixado humilhá-la publicamente. Deixou-o levar tudo, sabendo que tinha um reino multimilionário à sua espera. Ele não tinha ganho. Ele tinha sido manipulado. Tinha se tornado um tolo cósmico. Um som sufocado escapou dos seus lábios, uma mistura de risa e soluço. Ele começou a tremer. Depois irrompeu numa fúria mastigatória. Não é possível. Ela não é nada. É uma artista falhada. Todo o restaurante agora olhava para ele. Patrícia, mortificada, tentou acalmá-lo. Júlio, para. Estás a fazer uma cena. Mas Júlio estava para além da razão. Empurrou a sua cadeira para trás, quase derrubando um empregado. E saiu do restaurante. A sua mente, um inferno de ganância, fúria e arrependimento que lhe destroçava a alma. A sua primeira chamada para Valéria foi para um número desconectado. Ela já o tinha mudado. Depois ligou para o seu antigo advogado, Paulo Ramos. O que é que posso fazer por ti, senhor Castro? Perguntou Paulo com uma nova confiança na sua voz. Esta herança é propriedade conjugal. Nós estávamos casados quando ela conheceu este homem. Eu tenho direito à metade! Gritou Júlio para o telemóvel. Paulo Ramos riu, uma risada tranquila e satisfeita. Eu não acho que tu percebas como isto funciona, Júlio. Primeiro, a herança foi legalmente conferida depois de a dissolução do teu casamento ter sido finalizada pelo martelo de um juiz. O timing é, como se diz, impecável. Segundo, a herança é considerada quase universalmente propriedade separada, não conjugal. Tu não tens nada para reclamar. Tu asseguraste que a ruptura fosse limpa. Bem, agora é. Que tenhas uma boa vida. A linha cortou. As consequências foram rápidas e brutais. A administração da firma de capital privado de Júlio, assustada pela humilhação pública e pela repentina instabilidade do seu sócio estrela, convocou uma reunião de emergência. Os sussurros começaram a dizer que a Montenegro Global, agora sob uma nova e imprevisível propriedade, poderia retirar os seus fundos de pensão maciços da sua gestão. Júlio, de repente, era tóxico. Patrícia, vendo o seu futuro de viagens à Serra da Estrela e malas de designer a evaporar-se, e vendo o homem que acreditava ser um vencedor, revelado como um perdedor colossal, fez as malas. Deixou uma nota curta e fria na bancada de mármore do apartamento que ele tinha ganho no divórcio. Júlio ficou sozinho no vasto e vazio apartamento, um lugar que agora se sentia como um monumento à sua própria estupidez. Ele tinha lutado com unhas e dentes por este apartamento, pelos quadros na parede, pelos últimos restos dos seus ativos partilhados. Ele tinha se regozijado por ganhar alguns milhões de euros em propriedades de Valéria, e ao fazê-lo, perdeu o seu direito a milhares de milhões. Foi um erro de cálculo de proporções tão épicas que o assombraria pelo resto dos seus dias. Enquanto o mundo de Júlio implodia,
o de Valéria se expandia a um ritmo exponencial. A primeira semana foi um turbilhão de reuniões no escritório do 82º andar na Torre dos Céus, a que ela agora sabia que se referiam como o bunker. Ela foi apresentada a uma equipa pequena e ferozmente leal que tinha gerido o império de Afonso durante décadas. Um diretor financeiro de cabelo prateado que podia explicar derivados financeiros complexos com a paciência de um mestre-escola, um chefe de operações perspicaz e Helena Martins, que era o seu guia constante, o seu Virgílio, neste novo e deslumbrante inferno de riqueza. Não a trataram como uma intrusa ignorante. Trataram-na como uma rainha, cuja coroação tinha sido longamente esperada. Explicaram-lhe que Afonso os tinha estado a preparar para isto, dizendo-lhes que a sua sucessora seria não convencional, mas que teria uma clareza moral de que a empresa precisava desesperadamente. A transformação começou no interior. O medo e a dúvida que Júlio tinha cultivado tão cuidadosamente nela, durante anos, começaram a marchitar-se sob a luz desta nova responsabilidade. Descobriu que as habilidades que tinha aperfeiçoado como curadora, um olhar aguçado para os detalhes, profundas habilidades de investigação, uma compreensão do valor a longo prazo sobre as tendências a curto prazo e a capacidade de ver a história por trás do objeto, eram diretamente aplicáveis à direção de um império. Ela não era uma tubarão das finanças, mas entendia o valor de uma maneira que Júlio nunca poderia. A transformação externa seguiu-se. Helena Martins marcou uma consulta privada com um estilista. Valéria não queria tornar-se uma caricatura de uma mulher rica. Ela rejeitou as marcas chamativas e optou por peças elegantes e discretas de designers que transmitiam uma confiança tranquila, não um status ruidoso. Ela cortou o cabelo num estilo chique na altura dos ombros que enquadrava o seu rosto e ressaltava a inteligência nos seus olhos tempestuosos. Quando se mirou no espelho, não viu a esposa abandonada de Júlio, mas a mulher que Afonso Montenegro tinha visto o tempo todo. A sua primeira decisão importante surpreendeu a administração da Montenegro Global. Uma das divisões mais lucrativas, mas controversas, da empresa era a de prisões privadas. Era uma parte herdada do negócio de que Afonso se tinha arrependido, mas que nunca tinha desenredado. Na sua primeira reunião da administração, Valéria, com Helena ao seu lado, anunciou a sua intenção de desinvestir por completo da divisão, redirecionando o capital para uma nova fundação para as artes e a educação. Houve radeos. El director financiero presentó tranquilamente cifras que mostraban las decenas de millones en ganancias anuales que sacrificarían. Hay algunas cosas cuyo valor no se puede medir en márgenes de beneficio, declaró Valeria con voz tranquila y firme. El nombre de Montenegro ya no estará vinculado al encarcelamiento de seres humanos con fines de lucro. Esto no es negociable. La Junta, ante la inquebrantable determinación de su nueva accionista del 100%, no tuvo más remedio que cumplir. La noticia de la desinversión fue noticia nuevamente, esta vez retratando a Valeria no como una heredera afortunada, sino como una líder audaz y ética un fin de semana. Helena la llevó a ver la hacienda de los Montenegro, llamada Hacienda El Rocío. No era una mansión ostentosa, sino una casa de piedra elegante y extensa, anidada entre colinas y árboles antiguos, con vistas a un vasto y reluciente lago. En el interior era un santuario de libros y arte. La legendaria colección privada no se exhibía de forma ostentosa, sino que se colgaba y se colocaba con el amor de una curadora, como si las piezas formaran parte de una conversación entre sí. Caminó por los pasillos,
pasando la mano por los lomos de libros de 1000 años en la biblioteca. Se paró frente al Vermeer secreto, una pequeña y luminosa pintura de una mujer leyendo una carta junto a una ventana, y sintió una profunda conexión con Afonso. Él había comprado estas cosas no por estatus, sino porque realmente las amaba. En un pequeño estudio con vistas al lago, encontró su escritorio exactamente como él lo había dejado. Sobre él había una sola copia desgastada de la Odisea en griego. Escondida en el interior, había una flor prensada de color violeta desvanecido. Valeria supo entonces que estaba en casa. Esto no era una jaula, era el santuario del que había hablado en la cafetería. Ahora era suyo para proteger y para compartir. Decidió que esta sería la sede de su nueva fundación. Un lugar donde artistas y académicos pudieran venir para residencias libres de las presiones financieras del mundo. Un lugar para fomentar las cosas pequeñas y hermosas. La reina del santuario. 3 meses após a leitura do testamento, Júlio Castro finalmente conseguiu marcar uma reunião. Teve que passar por 3 camadas de advogados e a reunião não lhe foi concedida na casa ou escritório de Valéria, senão numa sala de conferências neutral e estéril na Martins & Tavares. O homem que entrou era um fantasma. Os seus fatos à medida haviam desaparecido, reemplazados por um blazer de grandes almacenes. Había perdido peso e su característico andar confiado había sido reemplazado por una energía nerviosa y desesperada. Su firma de capital privado o había obligado a irse. Os seus amigos o tinham abandonado e se estaba a afogar en honorarios legales de media docena de demandas presentadas por inversores que o habían seguido a la ruina. Valeria se sentó a la cabecera de la mesa larga, flanqueada por Helena Martins. Era a imagem da compostura e do poder. Já não se parecia com a mulher de quem ele se havia divorciado. Parecia-se com a mulher que era dona do edifício em que estavam. Valéria começou com voz rouca. Eu queria falar contigo, a sós. A doutora Martins fica, disse Valéria sem deixar lugar à discussão. O que é que tu queres, Júlio? Ele começou uma súplica, divagante e patética. Falou da história partilhada deles, dos bons momentos, esquecendo convenientemente os anos de abuso emocional. Tentou argumentar que a sua visão de negócios a tinha inspirado, que ele era indiretamente responsável pela sua boa fortuna. Finalmente, ele chegou ao ponto. Estou arruinado, Valéria, disse com a voz a quebrar. Tudo se foi. Peço-te, não, imploro-te, por um acordo, uma pequena percentagem, 1%, apenas o suficiente para recomeçar, pelos velhos tempos. Valéria ouviu sem expressão. Quando ele terminou, um longo silêncio encheu a sala. Júlio olhou para ela expectante, um vislumbre de esperança nos seus olhos vazios. Ele ainda acreditava, a um nível fundamental, que ela era a mesma mulher de coração mole que ele podia manipular facilmente. Não, disse Valéria. A única palavra não foi proferida com raiva ou ódio. Foi proferida com a finalidade de um capítulo que se fecha. Era uma simples declaração de fato. Mas por quê? Ele gaguejou. Depois de tudo o que tivemos... Valéria finalmente olhou para ele, olhou mesmo para ele, não sentiu nenhum desejo de vingança, nenhuma satisfação na sua queda. Tudo o que sentiu foi uma profunda e cansada pena por este homem pequeno e ganancioso. Sabes, durante anos tu me disseste que a minha maior fraqueza era que eu era demasiado sentimental. Disse com voz uniforme e tranquila. Tu me disseste que eu vivia num mundo de fantasia de arte e história e que eu não entendia como o mundo real funcionava, como o valor era criado e tomado. Tu te inclinaste ligeiramente para a frente. Mas tu estavas enganado.
A minha fraqueza não era o sentimentalismo, eras tu. E a tua maior fraqueza, Júlio, é que tu só consegues ver o preço das coisas, mas nunca o seu valor. Tu viste o nosso casamento como uma transação. Tu viste o nosso divórcio como uma aquisição hostil. Tu vês esta herança como um preço de ações que tu perdeste. Ela levantou-se, a reunião claramente terminada. Afonso Montenegro não me deixou o seu dinheiro. Ele me deixou a sua confiança. Ele valorizou o meu caráter quando tu me disseste que eu não tinha nenhum. Ele valorizou a minha paixão quando tu a chamaste de um hobby. O dinheiro é apenas uma ferramenta. É o subproduto de uma vida vivida com integridade, algo que tu nunca vais entender. Caminhou em direção à porta, parando com a mão no puxador. Tu pediste 1% pelos velhos tempos, disse olhando para ele pela última vez. Mas o veredito final no nosso divórcio, aquele que tu celebraste tanto, declarou que os nossos velhos tempos não valiam absolutamente nada. O tribunal já ha decidido lo que se me deve a mim, e eu sou uma mulher que respeta a letra de la lei. Ela saiu da sala sem olhar para trás, deixando Júlio Castro sozinho na vasta e vazia mesa. Um multimilionário em espírito, um mendigo na realidade, para sempre assombrado pela fortuna que deitou fora e pela mulher que nunca viu de verdade. Valéria, enquanto isso, saiu para o sol brilhante da tarde, o seu futuro tão vasto e ilimitado quanto o céu. O inverno que se seguiu foi uma estação de tranquila construção, não com tijolo e cimento, mas com um propósito. Valéria escolheu fazer da herdade do olival a sua casa e o coração das suas novas operações. A vasta biblioteca forrada de livros, que outrora foi o refúgio solitário de Afonso, era agora o centro nevrálgico da recém-estabelecida Fundação Montenegro. O mundo, ao saber da sua existência, agora abria um caminho para a sua porta. Diariamente, chegavam sacos de correio, pedidos, propostas e súplicas de todos os cantos do mundo. Eram um testemunho da fome crua e desesperada do mundo, um cientista que precisava de fundos para a investigação climática, uma aldeia na Guiné-Bissau, em vez de Peru, que procurava um poço de água potável, um músico que tinha perdido o seu violoncelo. Mas, misturado com os gritos genuínos de ajuda, estava o ruído do oportunismo. Cartas de autoproclamados inventores, primos distantes com duvidosas tabelas genealógicas, e gurus de investimento que prometiam duplicar a sua fortuna. Valéria aprendeu rapidamente que o seu maior desafio não era a gestão do dinheiro, mas a administração da confiança. A sua vida passada tinha lhe dado uma habilidade dolorosa, mas inestimável. A capacidade de discernir o autêntico do performativo. O mundo de Júlio tinha sido construído sobre este último, e ela tinha aprendido a sua linguagem intimamente. Sentou-se junto à grande lareira numa tarde nevada, com uma pilha de propostas na mesa antiga ao seu lado, com Helena Martins, que agora servia como presidenta da fundação. A valorização do capital na carteira de tecnologia está a superar as previsões em 12%, disse Helena, revendo uma folha de cálculo no seu tablet. Se reinvestirmos, poderíamos adicionar mais 1.000 milhões à dotação em 3 anos. Valéria olhou pela janela, a observar os flocos de neve pesados e silenciosos que cobriam os antigos carvalhos. Afonso não passou o seu último ano à procura de um herdeiro apenas para se tornar mais rico, Helena. Ele queria que eu construísse santuários. Um objetivo nobre, concedeu Helena com um tom prático. Mas um santuário precisa de paredes fortes. A dotação fornece isso. Eu sei, disse Valéria, virando-se para ela. Mas é hora de abrir as portas, mesmo que seja só um pouco.
Eu quero começar o programa de bolsas Montenegro aqui no Olival. A ideia era simples, mas radical. Todos os anos eles selecionariam a um pequeno número de criadores brilhantes, mas em dificuldades, artistas, escritores, compositores, pensadores, e lhes dariam uma residência de 1 ano na herdade. Seriam alojados nas casas de hóspedes lindamente renovadas. Ser-lhes-ia dado um espaço de estúdio privado e, o mais importante, um generoso estipêndio que os libertaria de toda a preocupação financeira. A única condição era que não havia condições. Não havia nenhuma exposição de galeria exigida no final, nenhuma exigência de um manuscrito terminado, nenhuma expectativa de um produto comercial. O objetivo era dar-lhes o que um criador mais precisa e raramente é concedido: liberdade absoluta e sem amarras. Helena, sempre pragmática, levantou uma sobrancelha. Sem resultados visíveis, a administração pode considerá-lo ineficiente. E considerem, respondeu Valéria com um pequeno sorriso. Júlio me ensinou tudo o que eu preciso de saber sobre eficiência. Muitas vezes leva a uma vida lindamente organizada, mas sem alma. Isto não é um investimento num produto, é um investimento numa pessoa. A primeira bolseira Montenegro foi uma jovem pintora do bairro de Santos, em vez de Chueca, chamada Sofia Moraes. Valéria tinha descoberto o seu trabalho numa pequena galeria em dificuldades na Mouraria. Os quadros de Sofia eram enormes, caóticos e espantosamente vivos. Ela pintava com uma energia crua e visceral, retratando cenas da vida urbana, com o peso emocional das pinturas de história clássicas. Valéria viu nela um fogo e um talento que o mundo estava prestes a extinguir. O dono da galeria lhe disse que Sofia trabalhava em 2 bares para conseguir pagar o seu pequeno estúdio, e muitas vezes tinha de escolher entre comprar tinta ou comprar comida. Em vez de enviar uma carta formal, Valéria conduziu até a cidade e foi à morada do estúdio ela própria. Era um loft pequeno e frio por cima de uma oficina de pneus. O cheiro a terebintina e óleo de linhaça era avassalador. Sofia, uma jovem com as mãos manchadas de pintura e olhos cautelosos e inteligentes, mostrou-se abertamente desconfiada quando Valéria se apresentou. Eu sei quem a senhora é, disse Sofia, cruzando os braços. Não parecia impressionada. Eu li os jornais. E isto o que é? A herdeira multimilionária está a te dar uma volta por um dia? Quer comprar um quadro para se sentir bem? Valéria não se incomodou com o cinismo. Ela o reconheceu como uma armadura. Na verdade, disse. O seu olhar desviou-se para uma enorme tela inacabada que representava um vagão de metro cheio de pessoas, com rostos numa mistura de exaustão e desafio. Estou aqui porque acho que um talento como o seu merece ser ruidoso, e o mundo lá está que o a forçar, a sussurrar. Estou aqui para lhe oferecer um megafone. Ela lhe explicou a bolsa. Sofia ouviu. A sua expressão cética derreteu-se lentamente numa de total incredulidade. 1 ano com um estipêndio e eu não lhe devo nada no final? Perguntou Sofia com voz tingida de suspeita. Qual é o truque? Tenho que jantar com os seus amigos ricos e agir como um macaco treinado? Não, disse Valéria em voz baixa. Não há truque. O único que eu lhe peço é que honre o seu dom, que trabalhe sem medo durante 1 ano. Por quê? Perguntou Sofia, a única palavra colgando em elaire entre elas. Por que eu? Valéria pensou no Sr. Souza, nas suas tranquilas conversas na cafetaria. Pensou em como ele lhe tinha dado um presente inestimável, sem pedir nada em troca. Porque um homem muito sábio uma vez me deu um santuário quando eu mais precisava, disse Valéria. Ele não me pediu para o devolver, ele me pediu para construir o meu.
Isto sou eu a colocar a primeira pedra. Umas semanas depois, Sofia Moraes mudou-se para um estúdio banhado pelo sol, num celeiro convertido na herdade do Olival, com vista para o lago congelado. Valéria a observou desde a janela da biblioteca no seu primeiro dia. Viu a jovem pintora de pé em frente a uma enorme tela em branco, todo o seu corpo a vibrar com uma espécie de energia nervosa e alegre. Pela primeira vez em anos, Sofia não estava a pensar na sua renda, nas suas contas ou no seu próximo turno. Só pensava em arte. Nesse momento, ao ver acender o sonho de uma estranha, Valéria sentiu uma sensação de profunda e tranquila satisfação que nenhum lucro no mercado de ações ou vitória legal poderia proporcionar-lhe jamais. A fortuna de milhares de milhões não era um prêmio que ela tinha ganho, era uma responsabilidade que tinha herdado. E o trabalho da sua vida, agora ela entendia, não era ser a herdeira de uma vasta fortuna, mas ser a arquiteta da sua alma. Um final com coração. A história de Valéria Santos é um poderoso lembrete de que o mundo muitas vezes confunde a tranquilidade com a fraqueza e o silêncio com a derrota. Ela demonstrou que a integridade é uma moeda mais valiosa do que qualquer ação e que a bondade pode produzir dividendos para além dos sonhos mais selvagens de qualquer multimilionário. A sua jornada, de um tribunal silencioso até a chefia de um império global, não foi sobre o dinheiro, foi sobre recuperar uma voz que lhe disseram que não valia a pena ouvir. Mostra-nos que, às vezes, a jogada mais estratégica é deixar os teus inimigos se derrotarem a si mesmos, enquanto esperas pacientemente pela vida que realmente mereces. O que achaste do final desta história? Acreditas que Júlio mereceu o seu destino? Deixa-nos saber a tua opinião nos comentários. Se achaste esta história de justiça poética e força silenciosa tão convincente quanto eu, por favor, deixa um gosto neste vídeo. Partilha-o com alguém que precise de um lembrete do seu próprio valor. E não te esqueças de subscrever o canal para mais histórias reais incríveis.